Oi, Oi. deu certo! Hoje Ruth! demorou nós nos encontrarmos. Uau! Sim, mas foi rapidinho até. Coisa boa! Sim, oi meninas, bem-vindas à nossa live. Desculpa a nossa demorinha. É, eu gosto muito mais de estar colada com a Ruth, eu já falei isso, eu não, acho que eu vou falar em todas as lives. Mas bem-vindas à nossa segunda live do livro Movendo Atmosferas, da Dona de Silva. É muito gostoso ver todo o engajamento de vocês nesse processo. Lembrando que as nossas lives ficam todas gravadas no nosso canal no YouTube do Voe Borboleta. Então você pode acessar lá. A nossa live ela é interativa, você pode mandar perguntas online. Na última live ficaram umas 10 perguntas pendentes, mas eu vou responder vocês. Eu só fiz o print e esqueci de responder, acabei de lembrar. Mas podem ir mandando. E a terceira coisa que eu ia falar, eu esqueci que eu ia falar. Esqueci, mas enfim. É uma live interativa, as perguntas, tal, é isso aí. Depois Vai. fica gravado o que você já Isso. falou. Isso. Mas nessa edição nós temos uma coisa muito especial, que é o nosso grupo no Telegram. Natasha, eu nunca mexi no Telegram. Eu também não. A Ruth que me ensina. E é muito bom. E deixa eu contar para vocês uma coisa. Quando você entra no grupo do Telegram, não é igual o WhatsApp, que você só consegue ver a partir da sua entrada para baixo. Você consegue ver tudo que foi falado e postado desde o começo do grupo, desde a criação do grupo. Então lá a gente coloca as lições de casa, lembrando vocês. Tem um monte de testemunho legal que as meninas estão mandando da lição de casa da semana passada. Olha, super legal como que está funcionando mover atmosferas na prática. E é muito legal porque uma vai aconselhando a outra, uma vai falando com a outra, é uma delícia. E lá você pode tirar suas dúvidas também de uma forma bem mais rápida, né? Porque aqui acaba que a gente demora mais um pouquinho para responder. E lá nós podemos enviar vídeos e músicas e aquilo que faz parte do nosso tema, porque o Telegram ele tem essa possibilidade, né? Mas Isso. essa questão de poder olhar para trás, uau, É eu acho muito bom. fantástico, né? Porque aí tem tudo para que nós podemos ver o que já passou. Mas como é que está na minha tela hoje? Não aparece ninguém aqui. Aparece Ou para mim. Aparece para mim aqui embaixo. Pode deixar que eu vou vendo as mensagens. Eu só queria lembrar que para entrar no grupo do Telegram, você vai lá no link da nossa bio. O que é bio? Você clica ali no Instagram e vai para o perfil do Book Club, para nossa página com os nossos posts e tudo mais. Ali vai ter uma linha que vai estar em azul para você. Ali você clica, vão aparecer diversas opções, comprar livro, nananã, e a primeira opção é grupo online do Movendo Atmosferas. Daí é lá que você entra e já vai te direcionar direto para o grupo do Telegram. Pronto, Rutinha, pode exatamente. ir. Nós temos um grupo já quase de 150 pessoas compartilhando no Telegram e é muito gostoso entrar e conversar e ver os testemunhos, porque não tem limite de espaço, então nós podemos chegar a 250 ou mais pessoas, não tem limite. Isso E mesmo. hoje nós temos 4 capítulos que nós lemos. Uau! Isso Todas mesmo. conseguiram ler. Quem não leu ainda pode continuar lendo. Nós vamos 4 capítulos muito importantes sobre Movendo Atmosferas de Dana da Silva. Isso. E o versículo que o primeiro que o livro começa ali, e é uma frase que nós já postamos, que mesmo que nós não conhecemos ou nós não vemos, o mundo invisível ele existe, né? E Colossenses 1,16, ela começa o capítulo dizendo que nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, o invisível e o visível, né? Isso. E uma frase que me choca, assim, chocou no início, foi aquela frase que todos os problemas que nós passamos são causados por atividades malignas, que sempre estão à espreita para ver como nos podem atacar direta ou indiretamente, Isso. né? E porque, afinal, nós vivemos num mundo de trevas. E eu penso que quando Jesus escreve aquela carta em João 17, né, eu diria assim, aquela carta final que ele deixou para os discípulos, ele diz: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Mas enquanto estivermos no mundo, nós enfrentamos todos os tipos
né? De ataques, de situações não desejadas. E muitas vezes é difícil dizer que tudo isso vem do maligno, porque eu não quero que seja assim. Exato. E você não quer admitir que você vive num mundo de agendas opostas, na verdade, né? E aí é que começa todo o engano, porque se você não admite aquilo, a existência de um mundo espiritual, você já começa a se encher de distrações. Então, ao invés de você ir na raiz do que está te acontecendo de errado, você começa a se encher de distrações, de perfumaria. Você está vendo só a pontinha do iceberg, só aquilo que você realmente vê. Mas existe todo um movimento que você não está vendo, que também está acontecendo. E esse sim não pode ser ignorado, né, Ruth? Sim, só que tudo isso, ao conhecer, ao tomar conhecimento disso, a primeira sensação que dá, assim, puxa, mas então eu estou aqui totalmente indefesa, né? Não é assim, né? Dana de Silva nos traz um conhecimento extenso sobre esse assunto. E aí vem aquela frase que me conforta em primeiro momento. Aquele que está em nós é maior do que qualquer outra coisa fora. E tem muito mais poder e autoridade, né? E o que eu vou ter medo daquele que já está derrotado? Olha só que coisa boa. Muita chave. Mesmo que ele fique tentando, dia após dia, nos envolver, nos atacar de alguma forma, eu fico pensando assim, que ele vem e pensa assim, vai que dá hoje, vai que eu consigo infiltrar na vida desse filho de Deus, que se diz filho de Deus aí, vou ver se eu consigo abalar ele hoje, né? Eu acho importante a gente lembrar que é bem ali no comecinho do primeiro capítulo, a Dana fala, né? Que a humanidade, ela é feita à imagem de Deus. É muito importante a gente começar por esse ponto de partida. De novo lá no Éden, né? Nós fomos feitos à imagem de Deus. E isso significa que também somos seres espirituais. Lá em João 4, 23 e 24, vai dizer, né? Que importa que a gente adore o Senhor em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Mas eu queria ler nessa versão para vocês, que é muito interessante. Muitas meninas me perguntaram qual versão que eu uso da Bíblia, né? Gente, eu uso a Almeida. A minha Almeida, ela é minha velhinha de guerra. Ela tá toda arrebentadinha, tadinha. Essa aqui, ela não sai de casa, tá? Raramente vocês a veem frequentando lugares públicos. Mas daí eu tenho essa daqui, que é a mensagem. Que é essa daqui que eu falo para todo mundo. Ela tem uma linguagem contemporânea que é super boa. E a João 4, então, João 4, 23 e 24 diz assim: o que conta para Deus é quem você é e como você vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína. Algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. Então, é um convite para você se atentar que existe algo em você, além desse rostinho bonito, que é o que é verdadeiro. É a parte mais durável do seu ser. Você é corpo, alma e espírito. O corpinho, minhas queridas, cuidem bem dele. É a única coisa que vocês têm aí. Mas ele é carcaça. Ele vai ficar aqui, ele é pó, matéria. O espírito a gente tem negligenciado muito, e o espírito é o que faz a gente se conectar com Deus, é a gente entender as verdades, e tudo isso se manifesta no visível. O visível, o natural, precisa se dobrar para aquilo que é durável, certo? É meio complexo isso, mas eu vou largando aqui uns conceitos e vocês vão entender. E aí nós não podemos dar uma ênfase demais em uma área só, né? Só na parte da mente, do racional e do objetivo, ou só no espiritual, que são assim as imaginações, os fantasmas. Eu sei que o ser humano, e ela também escreve, ele sempre busca explicação para esse mundo imaginário de fantasmas. Tem filmes aí, desde as crianças que gostam de assistir. E também não demais no emocional. Se não chorar, não tocou. Se não chorar na mensagem, não me tocou. Então, nenhuma dessas áreas, tanto da mente racional, quanto do espírito, né? E nem das emoções deve ter uma ênfase, um foco demasiado, né? Isso.
E nesse ponto, eu acho tão interessante mencionar o testemunho da própria Dana, né? Que ela fala que quando o pastor Bill Johnson chegou na Bethel, eles fizeram um propósito de, no final de todo o culto, eles ficarem só com um momento de louvor, buscando e pedindo mais do Espírito Santo. E ela falou que logo nos primeiros meses a igreja foi cheia do Espírito, aconteceram diversas coisas, mas durante 3 anos ela foi para esse momento de buscar mais o Espírito Santo e nada acontecia com ela. Nada acontecia. Uhum. Então, você saber que, assim, seja autêntico na presença, entende? Nem sempre você vai sair rolando e chorando. Natasha aqui, eu assim, ó, muito difícil você me ver no chão, assim, emocionada mesmo. Eu choro, eu fico aí um pouquinho na presença e tudo, mas é muito mais mental para mim. Eu tenho vários downloads naquele momento de louvor, eu tenho várias ideias, um pensamento, eu sinto Deus me lavando, vem imagens para mim. Mas realmente a parte emocional, eu nunca posso julgar um culto pela parte emocional, porque é difícil eu sentir algo assim nesse aspecto, né? E olha que eu ainda tenho sou filha atualmente. Vamos mais. Então, nós somos chamados para ser faróis de luz nessa terra. E sal para realmente modificar os ambientes por onde nós passamos. Jesus nos deu essa autoridade. Ele nos deu esse poder, né? E quando é tão bonito também que ela fala ali ainda no primeiro capítulo, que é a ressurreição de Jesus, que estabeleceu toda essa autoridade dele sobre a terra e sobre nós. É lá em Mateus 28, 18. Então, tudo está debaixo dos nossos pés. E nada pode nos ultrapassar. Nada. Né? É uma ideia muito pequena a gente achar que Satanás representa uma ameaça para Deus, né? É a gente achar que no campo de batalha existe um exército de mesmo volume e mesma força, assim, né? Equivalentes. Na verdade, não. Na verdade, é assim, é uma batalha que já está ganha há muito tempo e toda a autoridade está colocada debaixo dos pés de Jesus, né? Então a gente só precisa se alinhar com quem já venceu essa batalha, né? E quando nós nos abalamos, olha só, é porque deixamos alguma portinha aberta. Isso. Né? E isto, assim, o inimigo está sempre à espreita. E a nossa força está no foco e nessa autoridade que Jesus nos deu. Perfeito. Então, o nosso papel é combater toda essa corrupção à nossa volta. E movendo atmosferas, mudando atmosferas. Que responsabilidade, né? Rutinha, mas aí lá em Oséias, ela também fala isso no primeiro capítulo, né? Que o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, né? Então a gente precisa entender que o nosso chamado para sermos luz, ele começa no exercício disso aqui que está escrito lá na palavra, na palavra de Deus, né? Aqui que a gente tem que se dedicar e se debruçar, e a gente vai entrar mais nisso agora, falando dos exemplos que o próprio livro traz. Sim, porque a palavra é a espada do Espírito, né? Isso. E ela move, ela expõe e libera a verdade, né? A verdade na nossa frente. E isso move as atmosferas à nossa volta. No segundo capítulo, então, nós temos as estratégias. Isso. Estratégias espirituais. Espirituais, exatamente. O alvo de Satanás é a sua mente. Suas armas são mentiras. O propósito dele é torná-lo ignorante à vontade de Deus. Sua defesa? A inspirada palavra de Deus. Essa é uma frase que a autora extraiu do livro da Joyce Meyer, que é super bom, O Campo de Batalha da Mente. Quem tiver a oportunidade de ler, não perca essa oportunidade. E é incrível como ela vai narrar os nossos pensamentos mesmo. Tudo isso que a gente fala de verdades e mentiras e tudo mais, mas de uma maneira bastante prática e com muitos exemplos. Então é muito importante você sempre ter um check-in mental. Esse pensamento que acabou de passar na minha cabeça é meu mesmo? Mas será que é desse jeito? Porque a história que você está contando para você mesma é muito importante acerca de tudo isso. Porque você pode estar contando uma história que não é real e que não está alinhada com a palavra, né? E essa checklist que eu faço dos pensamentos, a Dana enfatiza de fazermos todos os dias, né? O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, que vozes que eu estou escutando, não é verdade? Exato. Né? Porque a nossa mente, ela dita as realidades pelas quais vivemos. Tudo começa na nossa mente. Posso mostrar aqui?
Pode, Ruth. Então, aqui temos, eu vou olhar aqui para eu poder explicar. Então, qualquer ideia, qualquer imagem e percepção e memórias entram na nossa mente. Uhum. Aqui é o terreno fértil, é aqui onde que o inimigo gosta de atacar. Porque se ele consegue, lançar uma ideia, uma imagem que me perturba, ele já começou a abrir uma portinha aqui, onde ele vai ter um poder de influência. Se eu mantenho esse pensamento dentro de mim durante uns 3 minutinhos, diz a Caroline Leaf, ele vai para o cérebro e se torna um pensamento físico. Olha a área forte que tem aqui. Qualquer ideia, qualquer imagem, qualquer percepção ou memória pode fazer um estrago. Né? Essas são engrenagens do nosso cérebro que a neurociência nos ensina. E depois de alguns minutos, a Caroline Leaf calcula, diz que são 9 minutos, e isto aqui dentro do nosso cérebro, ele vai para os sentimentos. De repente, eu estou me sentindo desconfortável ou triste por alguma coisa. E aí, quando eu alojo esses sentimentos dentro de mim, ele vai para as ações. Ações, atitudes. E, repetidamente, ele vai para os hábitos que em 21 dias dentro praticando as mesmas atitudes, elas se tornam realmente força dentro de nós. Isso. Né? Então, enquanto o inimigo conseguir lançar alguma confusão na nossa mente, ele consegue escurecer alguma área da nossa mente, ele começa a ter domínio sobre nós. Né? Ruth, a Poli perguntou ali em qual livro da Caroline Leaf ela compartilha esse esquema. Poli, esse de ficar o pensamento 3 minutos na mente, de você ter 3 minutos para processar antes que ele fique físico, eu acredito que é no Ative Seu Cérebro, Ruth. Ou ela fala, é no Ative Seu Cérebro, né? Ative Seu Cérebro. Então é lá. Então, sem a verdade da palavra de Deus, as nossas verdades vão governar nossa mente. Então, a importância dessas ideias e percepções saírem do filtro de Deus. Exato. Porque se foram nossas, elas podem ser simplesmente nossas e elas podem ser bastante perturbadoras. Exatamente. Se queremos viver vidas com poder e influência, nós precisamos reforçar a nossa mente com a palavra de Deus. É incrível você pensar assim, se eu quero ter um corpo diferente, né? Se eu quero fazer musculação e tal, você já vai buscar alguma coisa, uma vitamina, vai cortar alguma coisa da sua alimentação, vai cortar o açúcar, vai mudar um pouco da sua rotina e tal. E é engraçado que aí você parece que presta mais atenção e tem mais disciplina. Mas você também precisa alimentar a sua mente com a palavra de Deus, porque é isso que alimenta o seu corpo, na verdade, né? A sua mente. Então, você precisa se alimentar das verdades que estão aqui e viver as verdades que estão aqui. Com muita autodisciplina. Quem quiser saber mais sobre autodisciplina, está lá na nossa live do Vencendo o Medo. E é muito importante você ter essa disciplina de oração e de leitura da palavra, que eu quero dizer agora. E a técnica forte de guerra é a palavra de Deus. Né? É a qual que nos proporciona sempre a verdade e é a arma que é a espada do Espírito que Jesus usou em todos os momentos quando ele foi tentado. Exatamente, né? exatamente. Então, o preparo pela palavra nos ajuda a não falhar. Isso. Qual era a frase que você tinha, Natasha? Era, se você falha na preparação, você se prepara para falhar, né? Um ditado americano, Isso. né? Mas estudar a vida com Jesus, a vida de Jesus vai te ajudar a viver com poder e humildade, né? Isso. Eu e a Ruth, a gente estava conversando sobre isso antes. É incrível como em todos os encontros que Jesus tem, são encontros poderosos e cheios de humildade. E hoje atualmente, né? A gente confunde muito a palavra poder porque ela já vem impregnada com soberba, com orgulho, com agendas ocultas, né? Aquele homem é muito poderoso, ele tem muito poder. E não é nessa conotação.
o poder de Jesus, nesse sentido, é de influenciar, é de mudar a atmosfera. Então, alguém que tinha uma doença, vem Jesus e com poder e humildade, ele muda aquela atmosfera, ele muda aquela realidade, né? E alinhando com os céus. É muito importante isso. Com total bondade, né? Esse É, poder e essa humildade, ela se transforma em bondade total de Jesus. total. Né? Na guerra espiritual, grande parte do nosso sucesso vem simplesmente da demonstração da bondade de Deus, né? Muito Sim. chave. E a outro ponto, outra arma que Jesus usou e que lhe deu tanto poder foi a intimidade e a conexão com o Pai. Eu e o Pai somos um, né? Quantas palavras! Ele anda com Deus, Jesus como Filho de Deus. Ele reservava tempo para passar com o Pai, para estar em íntima conexão com Ele. Aquilo lhe deu autoridade, ele cresceu em entendimento da Escritura, ele sabia o que falar, porque o Pai estava com ele e Amém. ele estava com o Pai. Isso, é isso. Eu acho que muitas vezes a gente negligencia a vida cristã por a gente não entender que é relacional, né? Às vezes a gente abraça a missão, a gente abraça a atividade. Não, eu tô aqui para fazer tal coisa, eu vim aqui para fazer tal coisa. E você vê que, na verdade, você perde todo o relacional, né? Jesus, enquanto ele ia resolver ou fazer tal coisa, ele tinha vários encontros poderosos no caminho. Então, o que a gente vê na agenda de Jesus são as interrupções que ele teve ali e foram os encontros poderosíssimos, né? Que a gente tem ali na Bíblia diversos exemplos nesse sentido. Porque Satanás, ele sempre procura nos afastar dessa intimidade com o Pai. Por isso que esse momento que a gente chama de devocional, de meditação, teu tempo com Deus, é de tanta importância. Porque se você negligencia, Deus não vai nos deixar por isso, mas nós estaremos menos preparadas. Nós estaremos mais esfomeadas ou sem alimento próprio para a guerra. Né? Perfeito. É isso aí. Eu tenho mais uma frase que é legal que ela fala: às vezes o diabo usa o que sabemos ou o que pensamos saber para tentar nos enfraquecer. É importante lembrar que ele é um mentiroso. Distorce tudo para nos afastar da vontade do Pai. Volta lá para o Éden. Qual que foi a primeira frase que a serpente largou lá para Eva? É verdade que Deus falou que vocês não podem comer nada de nenhum fruto aqui de nenhum lugar? Eva, não. Não é de nenhum, é só daquele que tá ali. Ah, mas sabe por que ele falou isso? E aí vem o engano, vem a distorção da verdade, e aí que a gente se enfraquece. A gente não pode se dúvida. A dúvida, exatamente. Por isso que a parceria com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus, ela tem que ser esse contínuo, o orar sem cessar, né? Que parece que quando você não tá nessa presença, é uma coisa tão Nossa, hoje eu não orei nenhuma vez. Nossa, hoje eu não fui para a presença nenhuma vez. Claro que tem aquele momento que você vai para o seu quarto, fecha a porta. Bem fácil de fazer isso na quarentena, com todo mundo em casa, mas tudo bem, a gente tenta. Mas assim, o tempo todo você está ali perguntando: Espírito Santo, isso é verdade? Espírito Santo, o que eu faço agora? Espírito Santo, por onde eu começo? Espírito Santo, para quem que eu mando uma mensagem agora? Espírito Santo, quem que está precisando, né, de uma palavra ou de estar junto comigo agora? Enfim, eu acho importante a gente enfatizar a natureza relacional de qualquer vivência da nossa vida, mas principalmente em termos de batalha espiritual, né? Jesus também confiava completamente no Espírito Santo e aquilo resultou em muitos sinais e maravilhas, porque ele tinha um forte discernimento entre discernir o certo do errado, quando que ele deveria ajudar, quando que era apenas uma provação, uma tentação, e com isso ele escapou de muitas situações perigosas. Porque ele confiava no Espírito Santo. Amém. Né? Fantástico. Olha que frase legal. Desculpa, pode falar, Ruth. Não, outro dom foi o do discernimento, né? Que vai bem nessa mesma linha. Isso, eu ia falar que a Tássia comentou aqui uma frase super legal. Hoje Deus me disse que o que Ele quer é tempo comigo, entre parênteses, conosco. Ele não quer só curar, Ele quer nosso coração. Exatamente, Tássia. Amém, amém. Às vezes a gente foca tanto no resultado e esquece do processo, né? O resultado é a cura, é a libertação, é a gente ter uma vida livre, alegre, viver o fruto do Espírito de verdade no nosso dia a dia. Mas isso é resultado. O processo é relacionamento. E a gente precisa focar e cuidar muito desse relacionamento com o nosso Pai, né? Amém. E um outro item muito importante, Jesus cuidava do seu tempo.
Isso. Ele se preparou primeiro, ele administrou sua identidade no tempo certo do pai, cresceu em seu entendimento de cultura e depois ele foi para o ministério. E mesmo dentro do ministério, quantas vezes ele separava seu tempo apenas para orar, para ficar a sós? Então, ele tinha uma disciplina espiritual muito forte. Exato, exato. Eu acho tão interessante nas passagens que ele se retira, né? Que ele desaparece, ele some. É assim, eu preciso de um tempo para mim, pessoal. Licença, né? Tô passando. Muito bom. Então, isso e todos esses comportamentos é a base do seu ministério. É uma vida de obediência, né? E com isso ele poderia travar qualquer luta porque ele venceria, né? Exato, Então ele lança para nós também as bases para o ministério, para a redenção de muitas pessoas, né? Amém. Glória a Deus por isso. Sim. O capítulo 3 vai entrar nas táticas do inimigo. Isso, 45 a 58. Eu queria que as meninas comentassem quem conseguiu ler o livro até aqui. Posta um emojizinho com um livrinho pra gente saber, ou um livrinho positivo. Só quem conseguiu ler, tá bom? Pra gente só saber se vocês estão acompanhando a leitura. Ok? Vamos lá. Táticas do inimigo. Esse capítulo, Ruth, eu acho que assim a gente podia ficar nos próximos 3 horas. Tô brincando. Mas bastante tempo falando dele. Por quê? É muito comum a gente ir para um lado ou para o outro lado. E o marido da Dana, ele tem essa analogia que eu acho muito legal, que o inimigo não se importa de que lado do cavalo você cai. Ele só quer que você caia. Então, ou e se qualquer tipo de cavalo. Em qualquer tipo de cavalo. A Ruth falou, seja ele branco, marrom, preto, né? Todos os tipos, raças, manga larga, enfim. O que acontece? Ou você nega a existência de uma realidade espiritual, de uma batalha iminente, daquilo que está realmente acontecendo, ou você fica com uma lupa gigante no inimigo, ou no reino espiritual do inimigo, assim. Então, você já vi várias pessoas, né? Ai, demonologia, nome do demônio, que tipo que é, que legião que é, e não sei o que e tal. Gente, são os dois lados do cavalo que a gente tá caindo. Nenhum dos dois pode acontecer. Crentes que abraçam a palavra de Deus, mas ignoram ou desconsideram o Espírito. Gente, eu, no meu contexto, esbarro direto em teólogos que sabem hebraico, grego, aramaico, que Jesus falou, mas na hora de ter aquela experiência com o Espírito não tem. Não tá ali, não tá latente. Você não percebe a realidade, a verdade do Espírito. Então, nega-se a existência de um Espírito ali. E os intercessores turbulentos, que acreditam que o volume da voz é que traz a autoridade espiritual para aquele momento, né? E isso, graças a Deus, eu não sei vocês, né? Mas quando falavam em batalha espiritual, em guerra espiritual para mim, eu não sei qual imagem você monta na sua cabeça. Eu quero dizer que ela não é uma imagem preconceituosa, mas era uma imagem que só essas pessoas realmente que carregavam parecia essa unção. Eram as mulherzinhas do coque, né? Aquelas senhorinhas do coque e do saião, e que realmente faziam muito barulho, né? Tanto que eu sou da lista, assim, falava em libertação, gente, me exclui fora dessa, né? A Lígia Blume, das borboletas, ela fala assim, eu não tive essa matéria na minha escola, eu não tive libertação na minha escola. Quando você percebe que basta, é mais um processo da expansão do reino na Terra, né? Então, a gente que é chamada para política, para educação, enfim, a libertação é mais uma chave para a expansão do reino de Deus na Terra. E isso não precisa acontecer de uma maneira turbulenta, uma maneira longe de paz. Ela pode acontecer num ambiente seguro, repleto de amor, com uma voz suave falando, com um abraço no final. Então, toda essa ideia de exposição, toda essa ideia de assim, aquela coisa que dá medo, né? Parece que você está traindo mais medo para aquele ambiente. Não precisa acontecer. Não. E eu descobri isso na prática, na verdade. Fale, Ruth. Então, não é nem a negação, né, do mundo invisível, porque isso pode ser uma obsessão doentia, né? Isso. Porque distrai e perdemos realmente a verdade, o foco da verdade, e nem uma obsessão demasiada pelo inimigo, para o inimigo. Isso. Eu lembro de uma historinha que eu acredito que meu pai contava, porque ele ainda é da época onde que mais se negava do que se observava as atividades do mundo invisível. Ele dizia que, pois é, o inimigo uma vez foi encontrado sentado à beira do caminho.
né? E ele estava lá sentado e os cristãos estavam passando e ele estava chorando, muito chorando. E aí perguntaram para ele, mas inimigo, ou diabinho, ou como quiser, o que você está chorando? O que você está triste? Ele diz, pois é, os cristãos eles ficam me acusando mesmo das coisas que eu não fiz. É. Então também não é negar que ele existe, porque existe de fato, mas não também se obcecar, é como a Natasha falou, porque a nossa concentração deve estar na bondade e na força de Deus. Para não cair nas ciladas do inimigo, para não cair de nenhum lado do cavalo. Né? Do cavalo, né? Que é o negar a existência dos demônios ou o interesse excessivo pelos demônios, né? Qualquer um dos lados que você caia, ele vai te trazer distração. Então, a negação, como a gente já falou, vai fazer você focar naquilo que você está vendo e não necessariamente você vai estar vendo a atividade demoníaca acontecendo. E o outro lado, o interesse excessivo, vai te fazer estudar um monte de coisa que, na prática, quando você vai precisar, você não vai usar. Porque você só precisa do sangue de Jesus ali, só precisa do nome de Jesus e acabou, mais nada, né? Muito bom. Natasha, tem alguma pergunta que precisa ser respondida antes da gente seguir? Não, as meninas estão comentando, eu queria mencionar um testemunho pessoal, na verdade, em termos de distração, assim, que às vezes a gente não está focado, mas as coisas acontecem, né? Isso já faz muito tempo, foi logo que eu comecei, assim, a orar pelas pessoas, a ministrar pessoas e tal, e eu fui no escritório de uma mulher, ela pediu que a gente fosse no horário de trabalho dela, tudo, a gente foi eu e minha cunhada Maria Lígia. E eu lembro que eu cheguei na sala e eu fui orar por ela e tal, e eu orei assim, e a gente é orientada a não fechar o olho para orar nessas horas, né? Porque a gente nunca sabe como que vai começar e tudo mais. Isso não é para trazer medo, é para trazer segurança para você. Hora de olho aberto, Deus não precisa que você feche seus olhos, tá tudo certo. E eu fechei meus olhos, assim, ó, fechadaços. E, gente, na hora que eu abri o olho, a sala tinha 3 janelas enormes, que eu não tinha visto na hora que eu entrei na sala. Tava super escuro. Eu falei, nossa, coitada, ela trabalha aqui todo dia, o dia inteiro, numa sala sem janela. Então, assim, você vê que como essa coisa espiritual, às vezes ela acontece, a Dana conta um exemplo assim no livro, né? Que, enfim, ela foi em uma ministração de cura interior, não lembro o que era, e parece que tinham pintado. O que vocês fizeram? Vocês pintaram a igreja? Vocês trocaram tapete? O que vocês fizeram, né? É para você ver como existe a manifestação natural daquilo que está acontecendo no espiritual. Basta você querer se atentar e abrir os olhos para isso que você vai ter essa percepção. Amém. Por isso que nós precisamos encontrar o batimento cardíaco de Deus. Uau! Gente, que frase pra maravilhosa, ver como né? é que ele vê cada uma dessas situações, né? Isso. E o que ele deseja me falar em cada uma delas. Esse é do livro do Intercessor Feliz. Da Beni Johnson, isso. Ouro Puro, quem quiser. Ouro Puro, isso. E ela diz que a nossa cidade, mesmo que nós não enxergamos, mesmo que nós não vemos com os olhos nus, a nossa cidade, nossos ambientes, nossos bairros, eles jazem nas trevas, né? E realmente é a nossa responsabilidade ter uma parceria com Deus para libertar e trazer a luz. A luz, o sal. E aí você vai perguntar, mas como é que eu posso fazer isso? O que você responderia, Natasha, se alguém te perguntasse isso? Né? Como é que eu posso ser luz? Como é que eu posso ser sal? A Bíblia nos fala disso. E nós já sabemos que vivemos num mundo que jaz nas trevas, mas mesmo que eu não enxergue nada... Você vai precisar se conectar com o seu pai. Você vai precisar saber o batimento cardíaco do seu pai para aquela situação. Porque sabe o que acontece também? Muitas vezes a gente já tem uma agenda meio pronta, assim, sabe? A gente fala, lá naquele lugar não tem amor, naquele lugar não tem... tem ideia, sei lá, de falta, mentalidade de escassez. Eu vou levar uma mentalidade próspera, eu vou levar e tal. Quando, na verdade, Deus tem uma outra coisa programada. O reino não funciona com antônimos e sinônimos. A agenda dele é ativa, não é responsiva. Então, às vezes, você orando por um outro caminho, olhando de outra forma, agindo de outra forma, até às vezes no silêncio, né? Deus trabalha no silêncio. Então, às vezes a gente fica ansioso, querendo responder, querendo falar. Não, se aquieta. Se conecta com o batimento cardíaco de Deus, pergunta o que ele está fazendo naquela hora. Eu acho que vai ser muito, muito mais proveitosa essa batalha. Por isso que é tão importante, né, Natasha, a gente nessas situações
se tranquilizar, se acalmar e perguntar a Deus o que o Senhor está vendo, e não o que eu estou vendo e estou percebendo. Estou percebendo alguma coisa, mas não sei o que é. Então, eu não preciso dar nome para isso. Eu primeiro pergunto para Deus o que Ele está me dizendo disso, ou daquilo, daquele ambiente, ou daquela pessoa, daquele contato, né? Então, não é o que eu penso, mas é o que Ele vai me dizer. E isso muda. Isso, lembrando que a gente está lá no livro de Efésios, vai falar, né, que nós estamos assentadas com Cristo nas regiões celestiais. Sim. Então, a tua visão da batalha espiritual, ela é uma visão extremamente privilegiada, lá de cima. Então, você pode se alinhar com Deus e, nossa, isso ser muito mais eficaz mesmo. Vamos lá, então, que mais? Esse lugar de celestial é um lugar de honra, é um lugar de autoridade, né? É um lugar de poder e de domínio, onde não há medo. Não há medo. E o Espírito de Deus faz o maligno, o inferno encolher. Então, nós estamos neste lugar. E isso não podemos esquecer nunca. Isso. A frase que ela traz no livro é: muitos cristãos vivem com medo, quando na realidade o inferno se encolhe quando percebe o Espírito de Deus em seu interior, né? Então, quando nós descobrimos quem somos e de quem somos filhos, nós nos tornamos semelhantes a Cristo e adquirimos uma força imparável. Imparável. Ai, gente, coloque todo mundo comentando agora. Força imparável. Quando você descobre quem você é, para o que você nasceu, o primeiro aspecto da tua identidade é a tua filiação divina. Ninguém aqui não sabe. Ai, eu não sei o que eu nasci para ser. Você nasceu para ser filha do seu pai, filha do Pai. Amém. Amém. E a partir daí, filha, voa. Você tem uma força imparável dentro de você. As trevas tremem. Quando você acorda de manhã, mesmo na quarentena, principalmente na quarentena, o que será que essa mulher vai inventar hoje? Ela não vai ter coragem de fazer aquela live? Ela não vai ter vontade de estudar mais nada? Negativo, vamos lá, vamos se levantar, mulherada. A gente tem uma força imparável dentro de nós. Eu renuncio, assim, a parceria com qualquer medo, qualquer sentimento de insegurança, de pequenez, de autoimagem baixa, de eu não ser digna, de eu não ser nada. Eu desarmo todos esses ataques demoníacos na minha mente. Eu não aceito, porque eu estou sentada nos lugares celestiais. E nesta fila eu atinjo qualquer flecha do inimigo. Eu não aceito mesmo. Amém, amém. É isso aí. Muito bom. O assédio não para por aí. Ele continua, ok? Sim. Amanhã tem mais. Porque o inimigo sempre está tentando. Lembra da frase? Vai que dá hoje. Vai que hoje eu consigo achar uma brecha. Achar um lugarzinho onde que eu entro na mente. Mesmo nos aspectos que você já foi curada, né, Ruth? Muitas vezes, mesmo no aspecto que você já foi curada, né? Até pessoas que são curadas de doenças, né? Elas narram, no dia seguinte eu acordei sentindo a dor. Mas eu lembrei que o Espírito Santo tinha me curado na noite anterior, eu não tinha sentido mais dor e eu declarei dor, né? Não ter aceito e tal. E a mesma coisa acontece com os ataques da mente. Muitas vezes você já foi curada, já recebeu várias verdades em cima daquilo, mas é uma questão de costume, é uma questão de você estar lá praticando e aplicando e declarando aquela verdade. A gente vai falar de declarações daqui a pouquinho. Porque eu permaneço firme. E aí é outra coisinha ou outra abertura que o inimigo procura são os nossos pecados, nossas atitudes erradas, né? Isso abre portas. Fiquei nervosa, gritei hoje com meu marido, com meus filhos. Precisava disso? Não precisava. Eu abro uma porta e permito o acesso do espírito maligno. Eu que abro a porta. Eu que decido aqui na minha mente o que eu faço. E ao pecarmos, nós criamos um território espiritual para ele entrar, né? E aí Jesus nos capacitou para adquirir e cumprir o nosso chamado. E por isso aí nós poderíamos sugerir, né, Natasha, na página 54, os exercícios das 4 portas. Peguem lá os livros de vocês, na página 54.
ali no meio do segundo parágrafo, Isso. tem um exercício que se chama Ferramenta Quatro Portas. E aí toda essa página, ela explica sobre o que é essa ferramenta de quatro portas. São quatro, né, áreas onde que o inimigo facilmente entra, né? E a nossa sugestão é que você leia aqui com o seu caderno na mão e anote qualquer área emocional, mental que está aberta, por acaso está aberta em sua vida. Anote numa lista, né, para reconhecer o que está acontecendo, porque eu preciso reconhecer a área para detectar o que está errado. Isso. E aí não vai nós muito, temos Desculpa, Ruth. Só não vai muito pelo que você tá achando. Pergunta pro Espírito Santo mesmo. Porque às vezes as mulheres que são mais fortonas, assim, né? Não, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada. E às vezes você tem medo de justamente ter medo de algo e o Espírito Santo quer te ministrar nessa área da sua vida. Então vai bem vulnerável, mas na parceria com ele, não vai sozinha pra lá, não, tá bom? Isso, exatamente. Muito bom essa observação. E aí você vai perguntando para o Espírito Santo e não tenha medo. Talvez você comece hoje o exercício, vai orando, vai deixando. Amanhã você pode continuar o exercício. Não precisa ser tudo de uma vez só. Deixe o Espírito Santo falar para você. Porque é muito importante. Se nós detectarmos essas portas abertas, nós podemos fechá-las. Nós podemos limpá-las e fechá-las. Porque aí nós temos uma oração poderosa, que depois nós podemos mandar no Telegram. Mas ela é como? Você quer dizer para nós, Natasha, a oração? Na verdade, você acaba sempre identificando uma mentira, né? Existem portas legais abertas sobre a sua vida, de legalidade, que existe o céu aberto sobre a sua casa, e curas disponíveis, e prosperidade. E existem as portas que são ilegais. Aqui a gente está falando dessas 4 portas que são ilegais. Como que elas começaram a ser abertas na sua vida? A partir de mentiras. Ou que alguém te ensinou e modelou isso para você e você concordou, ou você mesma. Você mesma foi aprendendo dessa forma, com indiferença, com incredulidade. Não, essas coisas acontecem com as outras pessoas, mas não comigo. Então você foi desenvolvendo ali uma apatia para as coisas do espírito e etc. Você identifica a mentira e você renuncia essa mentira na presença do Espírito Santo. Você fala assim: Espírito Santo, eu renuncio essa mentira, me arrependo por concordar com ela. Espírito Santo, qual que é a sua verdade sobre isso? E ali você vai fazendo a substituição de mentiras por verdades. Exercício pessoal que eu gosto muito de fazer, quando uma mentira, ela nem soa como mentira, sabe? Você não acredita que você acredita que você não é capaz. Tá, mas eu não sou capaz. Parece que não é, entendeu? Aí você tem que pedir, às vezes, mais de uma verdade para você suplantar, assim, enterrar mesmo essa mentira, sabe? De substituir. Super delicioso essa parte, e ela torna muito prática, porque às vezes a gente se pergunta, né? Acho que até vi a Tássia perguntando: como que eu fecho essas brechas? Como que eu vejo isso? Não sai fechando, cimentando tudo que é buraco, entendeu? Porque às vezes você tá focando tanto num buraquinho que é desse tamanho e tem um baita rombo ali do ladinho que você não tá enxergando. Por isso que é importante essa parceria com o Espírito Santo, a natureza relacional da vida cristã, que a gente tem negligenciado, mas que nós não vamos negligenciar mais a partir de agora. Amém. E não deixa nenhuma porta aberta. Qualquer dúvida você pode nos perguntar ali, aqui no chat ou lá no nosso grupo, e nós vamos estar respondendo para que nenhuma porta na nossa vida fique aberta e esteja tudo fechado e submetido totalmente a Deus. Amém. Né? Rutinha, pausa. Lá atrás, as meninas pediram pra gente sorrir, pra tirar uma foto. Sorria. Isso. Pronto. E outra coisa, uma dúvida da Suelen, que diz assim, ó: eu fui chamada agora para o Ministério de Intercessão. Quais são os títulos bons para eu ler, né? Livros que me instruam nessa jornada, né? Eu acho que o primeiro deles é O Intercessor Feliz, da Beni Johnson. Eu acho incrível como a Bethel, ela consegue... aquele que a Ruth está mostrando ali.
A Beth, ela consegue modelar o ministério de intercessão de uma forma extremamente leve. Não é nada igual ao que a gente está acostumado, aquela coisa pesada. Nossa, irmã, o que aconteceu com você? Ah, tô numa batalha, tô numa luta, entendeu? Não, filha, não. Volta, renova, tal. Não deu tempo da foto, disseram, Ruth Paul. Você não quis sorrir de novo. Vários ângulos, tipo modelo, assim. Deu tempo? Então tá bom. Ai, a risada da Ruth, né, Kate? Eu também amo a risada da Ruth quando ela faz aquele assim pra cima. Vamos continuar, Ruth Paul, que nós temos muita coisa. Então, nós podemos pensar de forma super lógica, não pela emoção, porque a emoção ela demora um pouco para mudar após a mudança do pensamento. Isso. O pensamento você consegue mudar mais rapidamente, mas da cabeça ao coração há um longo caminho a ser trilhado. Então, as emoções elas demoram um pouco mais para serem modificadas. Isso. Mas por isso que nós vamos pensar completamente pela lógica. Jesus já morreu e eu já morri para o pecado. Isso. Portanto, eu sou viva e eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Com a mente renovada, eu sou nova em Jesus Cristo. Então, eu sou nova. Eu já fechei as portas, eu não tenho mais isso na minha vida. E qualquer área que queira voltar, eu digo, nada disso, você não poderá voltar. Você não mais me pertence. Eu sou de Jesus e a minha mente está renovada. Romanos 12, 2. A dúvida chega, mas você não absorve. Lembra? Ideias, pensamentos querem sempre sobrevoar a nossa cabeça. Mas depende de nós se nós deixarmos fazer um ninho. E nós não vamos deixar. Né? Porque você se certifique o tempo todo que você é a propriedade de Jesus. E esse poder e essa autoridade ele te dá. Ele me dá. E por isso eu não tenho medo e eu fecho as portas e não abro mais. Amém. É isso aí. Vamos para o 4, Ruth? Armas de guerra? Sim, eu acredito que nós vamos só poder mencionar um pouco, né? Sim, mas porque não tem problema. A mente de Cristo, ela traz a armadura também, né? Antes de entrar no 4, né? Ainda temos armadura! A armadura de Deus. Verdade. E nós temos aqui o nosso soldado romano que nós procuramos, né? Tem o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias da paz e a espada aqui do lado. Então, Efésios 6, do versículo 12 até o 18, ele me descreve exatamente quais são as armas que eu posso usar diariamente, que são da mente de Cristo. Isso. A fé, a salvação, a justiça, a verdade, a paz e a palavra de Deus. Então, eu gosto muito de ler Efésios 6 todos os dias. E me vestir dessa armadura de Deus, porque eu me sinto preparada para a batalha. Com essa armadura, não há nem uma cilada, não é nada do inimigo que possa me atingir. E isso é acessível a todos nós, todas. E eu acho que ajuda a lembrar também, né? Quando a gente coloca uma armadura logo cedo, a gente começa a lembrar que a gente está em batalha mesmo. E que não é contra a carne, né? São autoridades espirituais mesmo. E daí você batalha de um lugar diferente, com outra estratégia. Estratégia de elite. Vem direto do seu pai a estratégia, né? Amém. Não tem desgaste. E aí você não ouve mais as vozes que vêm do lado de fora. Só de Deus. Né? As vozes que vêm de Deus, elas nos trazem paz, nos trazem tranquilidade. E qualquer confusão mental não é de Deus, não vem de Deus. Que dele vem todas as coisas boas. Isso, e as vozes dele sempre nos aproxima dele, né? Nunca vai nos jogar para longe dele, sempre vai trazer para mais perto. Então, aquela voz que acusa, a voz que diz que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não deve, essa voz você já descarta. Isso aqui não é do meu pai. Meu pai nunca falaria uma coisa dessas para mim.
No começo pode parecer um pouco mais complicado de você discernir essas vozes, mas conversa com uma amiga, coloca num grupo de segurança, vai ficando cada vez mais fácil isso, e você vai ficando cada vez... É igual fazer academia, correr, cozinhar, qualquer coisa que você tenha o hábito de fazer, vai ficando cada vez mais fácil. E aí as armas de guerra, no capítulo 4. Em 7 minutos, recordes, teremos 7 minutos e falaremos em 7 minutos das nossas armas de guerra. Cadê meu papel das armas de guerra aqui? Achei. A Bíblia fornece um arsenal de armas para usarmos na guerra espiritual. Nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso está lá em 2 Coríntios 10, 4 a 6. Lê lá com calma. Só que assim... Nessa semana, essa vai ser a sua lição de casa. Então, presta bastante atenção nessa parte da live, porque você vai precisar sair um pouquinho da sua zona de conforto. Por exemplo, Ruth Paus, que põe a armadura todo dia. Não vai ser essa a ferramenta que ela vai praticar essa semana. Ela vai praticar uma ferramenta que ela não está acostumada. Eu sei que a Ruth já faz adoração, já tem o discernimento, já tem a palavra de Deus. E, Ruth, sobrou alguma coisa para você aqui? Não sei, mas vamos lá. A gente vai juntas aqui. Ela fornece, então, ali 10 Adoração! Tá Eu pronta queria aí uma no adoração. celular. Isso, 10, 4 a 6, tá, meninas? Eu veria 2 Coríntios 10, de 4 a 6. Ela vai elencar algumas diferentes dali, tá? Ela vai falar assim, a palavra de Deus é a primeira. Então, assim, mulherada, todo mundo falando da Bíblia agora, tá? Todo mundo se dedicando ao estudo desse livro fantástico. Tem material muito bom na internet para você mergulhar, mas a melhor coisa que você pode fazer é fechar a porta do seu quarto e buscar a revelação do seu pai. Convida o autor que inspirou toda a palavra de Gênesis e Apocalipse para ler com você. Uma vez a palavra revelada, ela fica cravada no seu coração. Você pode não lembrar os versículos de cor, mas é muito importante você decorar versículos, mas você sabe o que aconteceu na passagem, aquilo já falou com você, aquilo já ministrou o seu coração, já se tornou vivo dentro de você. Então, investe nesse tempo. A armadura foi o que a Ruth falou, né, Rutinha? Sim. Daí tem a oração e jejum. Isto. No Telegram, nós temos um grupo de oração e jejum. Se você quiser entrar, só mandar um avisozinho, uma mensagenzinha para nós. Alguém do staff que está ali vai te ajudar a você participar do grupo também da oração e do jejum. Perfeito, perfeito. Um pouquinho antes eu tenho ali o discernimento, a gente conversou um pouquinho sobre o discernimento no Telegram, né? Mas lembrando que o discernimento, ele é no amor, não é aquele discernimento que julga, aquele discernimento que vem amassar, né? Você é pecadora, né? Não, é um discernimento de levantar. Se você vai eventualmente conversar sobre o seu discernimento com alguém, lembra-se da palavra exortar, que um dos significados é levantar a outra pessoa, é restaurar a identidade real dela. E não descartá-la, ok? Alegria, paz e esperança. Fruto do Espírito, perfeito. Eu acredito que nesse fruto do Espírito a gente vai se delongar um pouquinho mais na paz, né, Ruth? Sim, porque ali tem duas frases que eu amo muito, que o pastor Bill Johnson fala que você tem autoridade sobre aquilo que te deixa dormir tranquilamente. Isso. E a paz não é ausência de conflito, mas a presença constante e segura de Deus junto conosco. Então, a paz e a tranquilidade é essa, que você consegue realmente entregar e não pega de volta, porque você não vai fazer nada, você vai entregar. E você acredita com os olhos da fé que Deus vai cumprir no lugar, na hora certa, aquele pedido, aquela situação que está te deixando talvez inquieta, né? Exatamente. Tem outra frase aqui que é: quando a paz se torna nosso padrão, nós vemos as coisas de um lugar de vitória. Amém. E vai muito na linha do que a doutora Caroline Leaf também fala, né? Que quando a gente opera em amor, nosso cérebro inteiro se acende, a gente é mais criativa, a gente tem saídas diferentes. E quando a gente tem medo, a gente tem um blackout. Então, se você não está sentindo paz, dificilmente você vai ter uma estratégia boa, celestial para aquela situação, né? Nós temos 3 minutos. Vamos lá.
A esperança é justamente essa que eu digo, olhar com os olhos de Deus. Olhar, emprestar os olhos de Deus para ver aquilo que vai acontecer. E a capacidade de encorajar no Senhor. É uma arma poderosa, porque eu vejo a necessidade, a entrega e deixo que Deus age. Novamente, no mesmo sentido. Eu permito que Ele haja. E não eu. Eu não tenho controle. Então, as armas são poderosíssimas porque elas são todas focadas no nosso Pai. Perfeito. Não é nada da minha força, não é nada de mim, é todas com toda a aliança com o nosso Pai. Isso, eu vou falar igual no locutor de rádio agora. Quando Jesus fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, ele está dizendo que uma parcela da batalha espiritual é de sua responsabilidade. E qual que é a sua responsabilidade? Administrar a paz do seu coração. Você administra isso porque você se alinha com o reino. A partir dali, as armas espirituais vêm, a batalha acontece, tudo acontece. Mas você é responsável por administrar essa parcela que é de sua responsabilidade. Então, você decide. Isso. Você decide realmente se apoderar de tudo isso que está à disposição de nós. Porque Jesus veio, te deu poder e autoridade para agir, ok? Então, Amém. sobre isso, nós vamos falar no Telegram, na medida das tarefas. Isso. E nós lemos a próxima parte para a semana que vem. Teremos uma nova live na semana que vem e esperamos que todas possam estar acompanhando o melhor possível a leitura do nosso livro. Exatamente. Daqui a pouco sobe o post no Instagram com a lição de casa, mas não perca o nosso grupo do Telegram, tá super legal lá. E a gente vai postar alguns conteúdos exclusivos lá também, tá bom? Tá um bom. Beijo, Rutinha. Uma delícia. Até sexta que vem. Até. Tchau, meninas. Ruth Paus. Não esqueça de salvar a live. Eu não estou conseguindo pegar aqui. Finalizar.